Salve, salve, torcedor tricolor, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu trouxe para vocês algumas novidades sobre a escalação do jogo de amanhã contra o Fluminense. Antes de assistir o vídeo, se inscreva no canal e também deixe seu like. Ana Marina, lá no CT da Barra Funda, para falar do jogo de domingo contra o Fluminense no estádio do Morumbi. É Luciane mais 10, Mar? É, Luciane mais 10 pelo jeito, viu, Michele? Isso mesmo, o São Paulo já voltou aqui para o CT da Barra Funda hoje pela manhã, chegou de viagem, já veio treinar aqui, fez essa reapresentação, afinal, só o treino de hoje é mais o de amanhã, porque de fato o calendário é apertado aí, ainda mais com Copa do Brasil no meio da semana e tudo mais. São Paulo joga às 4 da tarde do domingo contra o Fluminense pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Alan Franco deve voltar à zaga, ontem o Crespo falou sobre isso, que colocou o Sabino para jogar justamente porque o Alan Franco tinha sentido depois do Clássico, então para preservar o Alan, ele coloca o Sabino, então ele deve fazer esse rodízio aí entre os zagueiros. Duas novidades no treino de hoje. Na verdade, uma delas não é tão novidade assim, mas o Lucas esteve no gramado hoje, continuando o seu processo aí de recuperação. Ele fez um procedimento no joelho para voltar mais rápido e melhor para os gramados. Agora, a novidade mesmo do dia foi que o Luiz Gustavo, que está aí tratando um tromboembolismo pulmonar, treinou pela primeira vez com os companheiros, ainda sem contato físico, foi mais um treino técnico ali, mas já pelo menos já voltou ao campo, já voltou aos gramados a sentir aí de fato essa energia de novo, mas reitero, não há ainda nenhuma previsão do Luiz Gustavo voltar a jogar pelo São Paulo, até porque ele precisa de um aval médico especializado, né, para voltar a atuar com a camisa tricolor. Tá certo, gente? Então é isso, o jogo no domingo às 4 da tarde, um resultado, um jogo importantíssimo para o São Paulo, ainda mais se distanciar dessa parte incômoda da tabela, é algo que conseguiu bastante com essas duas vitórias seguidas e quem sabe contra o Fluminense, um jogo difícil, quem sabe isso não acontece também. Tá certo? Beijo para vocês. A gente sabia a importância, sobretudo depois de um desgaste físico, energético, como foi outro dia no Clássico, com Corinthians. A gente vinha de jogar com Flamengo, com Bragantino, com Corinthians, não é fácil. Pois é. O que vocês acharam das declarações do Crespo e da atuação do São Paulo? Bom, você jogar com o Flamengo, todo mundo sabe. Jogar com o Corinthians, todo mundo sabe que não é fácil. E o Brasileirão todo é assim. Não tem jogo fácil. E jogar contra o Juventude, você tem que conquistar o resultado positivo. O São Paulo foi. O mais importante do Crespo, nesse momento, é que ele achou o posicionamento do Luciano. Passaram vários técnicos que não encontraram. E aí deixa o Luciano no banco, aí o cara fica desmotivado. Agora não, você já tem um jogador na mão que está motivado, o treinador conseguiu entender isso, então, sem dúvida nenhuma, ganhou uma peça importantíssima nessa equipe do São Paulo. Sim, Paulo, o São Paulo soube aproveitar o momento. Ele vence o Corinthians, ele tem um adversário fora de casa propício a uma vitória. Isso é raro no Campeonato Brasileiro, porque é o que o Crespo mesmo falou ali. Os jogos são sempre muito difíceis. O Juventude, dos últimos 6 jogos como mandante, ganhou 1. Dos últimos 6 jogos como mandante, o Juventude ganhou 1 só. Ou seja, era um adversário que mesmo fora de casa dava para o São Paulo lá e beliscar. Então ele foi lá e confirmou isso. Isso é muito interessante. Agora, isso que você falou do Luciano, tem essa parte boa, ele mudou o posicionamento do Luciano está rendendo muito. Só que isso só aconteceu porque o São Paulo perdeu o Caleri, perdeu o Lucas, perdeu o Oscar, foi perdendo todo mundo, traz o Luciano de volta para a titularidade, encontrou e o cara está indo bem. Eu acho que a grande na frente, né? Eu acho que a grande questão sempre reclamou que o jogo colocar ele lá atrás para marcar, colocaram ele de meia, correr, colocar ele de meia não é o jogo, não é estilo de jogo mas dele. Colocar ele de meia porque chegaram a um consenso de que o cara não tinha lugar na frente. É por isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando. Colocar o Luciano sem Caleri, Lucas e Oscar é uma situação. Com todo mundo à disposição, como é que vai ser? Porque quando teve todo mundo à disposição, o Luciano ou foi banco, ou teve que mudar de posição, ou não conseguiu render o que conseguia render, o que mostra que pode render.
Eu acho que aí é o X da questão. Essa é a dúvida que eu quero ver. Quero ver como é que vai ser quando tiver todo mundo à disposição. Quero ver como é que o Luciano vai jogar e como que o Crespo vai encaixar. Para mim, essa é a grande dúvida. Na realidade, todo mundo à disposição só o ano que vem. Não, então, mas tudo bem. Mas mesmo que se fosse para voltar hoje, você não pode mexer no Luciano. Então é complicado. Você não pode mexer no Luciano. Por quê? Não, mas as coisas estão funcionando. Não, aí você tira o André Silva e deixa ele lá no posicionamento dele. Porque uma peça funcionando é muito importante. Né? Já vi que o Ferreirinha tá fazendo as jogadas. Que cara, caneta dele, do Ferreirinha, que categoria. Agora o São Paulo encosta no Corinthians, hein? Encosta no Corinthians. Não, e o principal. E começa a descolar da zona. Começa a descolar da zona. Tava liberando a zona, 1 ponto, 3 pontos, agora deu uma descolada. E encosta no Corinthians com 19 pontos e o Corinthians com 20. Mas eu ainda acho que a briga é ali, viu? Bom, eu vou agora pro nosso telão e a Marina Buffon vai entrar na conversa para trazer a repercussão dessa vitória do São Paulo, a primeira fora de casa nessa edição do Campeonato Brasileiro. Boa noite, Má. Que fase que tá vivendo o Luciano, hein? Pois é, Michele, que fase ótima do Luciano. Boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Eu estava ouvindo vocês falando por aí e vim aqui participar desse debate trazendo alguns números para vocês. Eu estou aqui em frente ao CT da Barra Funda, que agora é Super CT, né? A gente está aqui com os dizeres, né? Casa do tricampeão mundial aqui, o São Paulo. Bom, o Luciano, gente, desde que o Crespo retornou ao São Paulo, só não jogou contra o Flamengo porque ele estava suspenso. Então, Luciano não jogou naquela ocasião, mas depois foi titular em todas as partidas do São Paulo desde então. E olha só que dado interessante, vocês estavam falando por aí também. Ele participou de todos os gols marcados do São Paulo desde então. Ele deu 2 assistências para os 2 gols do André Silva contra o Red Bull Bragantino, naquele empate por 2-2 em Bragança. Fez os 2 gols do Clássico contra o Corinthians no Morumbis no final de semana. E ontem fez esse gol contra o Juventude. Ou seja, como o Paulo estava falando, e também é a minha opinião, não dá para mexer nesse jogador, independentemente de quem vem aí a estar à disposição ou não do Crespo nos próximos jogos. O próprio Luciano falou sobre esse momento do São Paulo, que, como vocês também falaram por aí, subiu um pouquinho, se descolou do Z4, deixou o Santos lá para baixo, tá com 19 pontos e tá agora sonhando com um pouquinho uma posição mais intermediária da tabela. Olha só o que o camisa 10 do São Paulo falou. O Brasileirão todos os jogos são difíceis. Difícil você pegar e falar assim, esse jogo vai ser fácil. Até porque quando jogo contra o São Paulo, os times parecem que viram o Real Madrid. Mas hoje foi importante, pude participar mais uma vez, mas é seguir, cara. Seguir agora com os pés no chão, porque domingo a gente tem outra decisão difícil em casa e esperamos, como eu falei, com o apoio do torcedor, sair vitorioso. Tá, então, as palavras do Luciano. Eu deixo para vocês aí comentarem mais um pouquinho sobre os números do jogador e daqui a pouquinho eu volto para falar então sobre esse jogo contra o Fluminense que vai acontecer domingo, tá certo? Beleza! E aí, o que você já vira Real Madrid, é isso? Fogo, Luciano, calma. Opa. Real Madrid até outro dia estava lá embaixo, conseguiu uns pontos necessários. Você vê que o Crespo consegue uma formação bem compacta. Um jogador que me chama muita atenção, sabe, é o Wendel, cara. Tá indo bem, até né? outro dia estava sendo criticado, ninguém queria o Wendel e não conseguia jogar. 2 jogos seguidos já faz uma boa atuação. Então, é um São Paulo que o Crespo compensação do outro lado, do Cédric, pelo amor de Deus. Mas aí, tá vendo? O tempo que teve aí de pausa foi muito bom pro Crespo. Foi mesmo. Imagine se chega aí, manda o Zubeldia agora embora, e depois tem que treinar toda a equipe. Então, esse tempo aí, a gente já vê algumas coisas acontecendo nessa equipe do São E o Paulo. Luciano está muito claro. O Luciano não é centroavante, o Luciano não é meio armador, não é articulador, também não é um ponto extremo. Não, o Luciano é segundo segundo atacante. Isso aí. Segundo É isso atacante. Aquele cara que joga ao lado de quem está na referência, mas está sempre rondando na área, vindo buscar. É isso. Ele não é o extremo, né? Aquele cara que joga lá aberto para vir na profundidade. Não é o jogador é que esse joga de cara. costas para ficar fazendo pivô. É um jogador que tem uma técnica, é um jogador que pode fazer uma jogada, pode dar uma assistência. Então é um Jogar jogador no São interessante. Paulo ideal, o que eu vejo,
que o São Paulo muito provavelmente vai ter que fazer o que o Ramon Dias fez no Corinthians há um tempo atrás. Abre mão dos 3 homens de frente, porque hoje quase todo mundo joga um aberto de cada lado, na referência, e você escolhe os meios campistas. O São Paulo vai ter que fazer o que o Ramon fez lá atrás, uma espécie de losango, de repente, 4-4-2, para você colocar, o Luciano com alguém na referência, seja o Calério, o André Silva, o Oscar e o Lucas vindo de trás, certo? Mais 2 volantes, acabou, é isso, não tem muito segredo. Se não, vai matar o Luciano de novo. E o camisa 10 do Tricolor é justamente o tema da nossa enquete de hoje. O Luciano pode ser considerado ídolo do São Paulo? Ídolo do São Paulo, sim ou não? Ídolo é Rogério Ceni, né? Ele já é um ídolo? Para participar da enquete, você vai entrar lá no site gazetesportiva.com e vai deixar o seu voto. Mas o que você acha, Paulo? Ele já tem o tamanho de um ídolo? Por exemplo, Cássio, ele é o ídolo do Corinthians. Marcelinho Carioca. Eu vou fazer um advogado do diabo aqui. E para mim é não, tá? A resposta para mim é não. Tá. Só que assim, eu tô de fora, só analisando, vendo futebol aqui. Agora, quando você conversa com o torcedor, eu ouvi isso até de uma torcedora, que falou para mim assim, cara, para pensar nos últimos 15 anos do São Paulo, nos últimos 12 anos do São Paulo. E aí, quem que tem? Para essa geração, que não viu muita coisa que a gente viu, o Luciano é o cara que se identifica, é o cara que provoca o adversário, que faz gol importante, que vai lá na torcida, que tem a representatividade, que torce pelo clube, que briga. Então, assim, ele criou uma identificação que às vezes eu acho forçada, mas ele criou essa identificação e eu tento entender essa visão, porque ídolo acho que é algo geracional, mas eu não consigo considerar. Eu acho que ídolo é algo que ultrapassa gerações. Então, é complicado. Para mim é não a resposta, mas eu entendo. Eu vou fazer uma comparação e eu creio que o torcedor vai me entender melhor. Tá. O Miller é o quê? Ídolo. O nosso parceiro. É ídolo. O quê? O Miller? Muito ídolo. O nosso parceiro. Ele é o nosso top parceiro. É que o Miller tá numa... Pô, o Miller tá nos maiores ídolos, se nós né? começarmos a falar sobre ídolo... Se nós começarmos a falar sobre ídolo... Raí. Não dá. Eu creio que ainda não. Eu creio que ainda não. Eu acho que ele é um cara muito identificado. Identificado, pra mim, é a palavra. Pode chegar lá, mas ainda não. Mas eu entendo, assim, vamos pensar assim, pega uma pessoa de 20 anos de idade que torce pro São Paulo. Uma pessoa de 20 anos de idade que torce pro São Paulo. O que ela viu do São Paulo? Ela não viu o São Paulo que nós vimos. Ela viu o Rogério Ceni. No final já, né? No final. Então, assim, para essas... Não teve outro? Para essas pessoas, o Luciano se identificou como nenhum outro jogador. E o Memphis também não é ídolo no Corinthians. Pelo amor de Deus, essa é brincadeira. Torcedor, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva no canal para ficar por dentro das principais notícias do São Paulo. Também deixe seu like e até a próxima.